Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas: os servidores públicos, do artigo 38 ao 41. Vamos começar pelo artigo 38 da Constituição Federal. Sabe aquele servidor público que decide se candidatar a um cargo eletivo? Pois é, a Constituição protege esse servidor de forma bem interessante. É exatamente isso que o artigo 38 trata. Então, vamos por partes. Primeiro ponto. Se o servidor público for eleito para um cargo, ele pode se afastar do seu cargo original enquanto durar o mandato. Ou seja, ele não perde o emprego, só dá uma pausa. E isso é fundamental, porque ninguém quer perder estabilidade só por participar da política, certo? Agora, um detalhe que cai bastante em prova: não é permitido receber o salário do cargo original e o do mandato ao mesmo tempo. Isso evita aquela famosa acumulação indevida. Mas calma, tem duas notícias. Quando o mandato termina, o servidor tem o direito de voltar para seu cargo exatamente como estava. Então, ninguém fica no prejuízo. A outra é que o eleito a cargo de vereador pode acumular as duas funções caso haja compatibilidade de horários. Dessa forma, pode acumular as vantagens do seu cargo com a remuneração do cargo eletivo. Para deixar mais claro, vamos imaginar um exemplo. Digamos que a Maria é professora efetiva de uma escola estadual. Ela se candidata a vereadora e é eleita. Durante o mandato, ela não recebe o salário da escola, mas mantém todos os direitos de estabilidade. Quando termina o mandato, ela volta para a escola como se nunca tivesse saído. Legal, né? Alguns pontos rápidos para fixar. Isso vale apenas para servidores de cargo efetivo, então temporários não têm essa proteção. A licença garante direitos previdenciários e estabilidade, mas sem acumular salários. O objetivo é garantir liberdade política sem prejudicar o serviço público. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Se um servidor municipal é eleito deputado estadual, ele pode continuar recebendo o salário do cargo original? A resposta é não diretamente, mas ele tem a garantia de retornar ao cargo depois. Resumindo, o artigo 38 é sobre conciliar participação política e estabilidade do servidor, garantindo que ele possa exercer mandato sem medo de perder seu cargo. Pequeno, mas super importante para concursos. Agora, falando dos parágrafos 6º e 9º do artigo 39 da Constituição. Esses parágrafos tratam de coisas super importantes como dedicação, cargos de confiança, acumulação e aposentadoria especial. Começando pelo parágrafo 6º, ele fala do regime de dedicação exclusiva. Isso significa que, em alguns cargos, o servidor não pode ter outro emprego público ao mesmo tempo, porque precisa se dedicar totalmente à função. Pense comigo, se você estivesse num cargo de alta responsabilidade e tivesse que dividir sua atenção com outro trabalho, será que daria conta direito? Não é à toa que existe essa regra. O parágrafo 7º trata de cargos de liderança ou confiança. Servidores que ocupam esses cargos podem receber adicionais ou incentivos, mas sempre dentro do teto constitucional que já estudamos, parágrafo 3º. Ou seja, é um incentivo para quem assume mais responsabilidades sem extrapolar os limites legais. Já o parágrafo 8º fala sobre acumulação de cargos, mas atenção, só é permitido em situações específicas, como 2 cargos de professor ou professor com cargo técnico-científico e sempre respeitando o teto e os horários compatíveis. Mas esse texto está um pouco desatualizado, pois a Emenda Constitucional número 138, promulgada em 19 de dezembro de 2025, altera o artigo 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com qualquer outro cargo público, desde que haja compatibilidade de horários. Dessa forma, pode acumular as vantagens do seu cargo com a remuneração do cargo eletivo. Para deixar mais claro, vamos imaginar um exemplo. Digamos que a Ana é médica do serviço público. Ela trabalha em dedicação exclusiva, assume um cargo de chefia com incentivo extra, tem a possibilidade de acumular outro cargo permitido e, por atuar em área de risco, conta com aposentadoria especial.
Tudo isso está previsto nesses parágrafos, sempre respeitando a lei e o teto constitucional. Agora, mais um tema muito importante e que cai direto nas provas de concurso: a aposentadoria dos servidores públicos. Esse assunto está lá no artigo 40 da Constituição Federal, que fala do regime próprio de previdência social, o famoso RPPS. É o regime que vale para os servidores efetivos da União, dos estados, do DF e dos municípios. E hoje o nosso foco é entender os incisos 1 e 2 desse artigo, que tratam das hipóteses de aposentadoria obrigatória, aquelas que não dependem da vontade do servidor. Vamos começar pelo inciso 1. Ele fala da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, desde que isso seja comprovado por perícia médica oficial. Em outras palavras, o servidor só vai se aposentar nessa situação se ficar realmente comprovado que ele não tem mais condições de exercer o cargo. E quem comprova isso? Uma perícia médica oficial. Não é qualquer atestado médico, é um laudo emitido pelo próprio órgão público, tá? Agora, pausa para refletir. Será que toda incapacidade gera aposentadoria integral? Não mais. Depois da reforma da Previdência de 2019, com a emenda constitucional número 103, essa regra mudou. Hoje, o valor da aposentadoria depende do tempo de contribuição. Mas, e aqui vem o detalhe que o examinador adora, se a incapacidade for causada por acidente de trabalho, doença grave, moléstia profissional ou alguma doença contagiosa ou incurável, aí sim o servidor pode receber proventos integrais. Percebeu o equilíbrio? A Constituição protege quem realmente precisa, mas evita abusos no sistema. Agora vamos para o inciso 2, que fala da aposentadoria compulsória. Compulsória significa obrigatória. É aquela que o servidor não pode escolher. Chegou à idade limite, tem que se aposentar, mesmo que ainda queira continuar trabalhando. E qual é essa idade? A Constituição é clara: 75 anos. Então, atingidos os 75, o servidor é aposentado automaticamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou seja, o valor da aposentadoria é calculado conforme o tempo que ele contribuiu. Essa regra está detalhada na Lei Complementar número 152 de 2015, que vale para todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Inclusive, ela também se aplica a membros do Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Agora, pensa comigo, por que essa regra existe? É uma forma de renovar os quadros do serviço público, de abrir espaço para novas gerações. Mas é feita de forma equilibrada. O servidor não é demitido, ele se aposenta com o que tem direito, proporcional ao tempo de contribuição. Vamos recapitular? Aposentadoria por incapacidade permanente quando comprovada por perícia médica oficial. Aposentadoria compulsória, aos 75 anos, com proventos proporcionais. Simples, né? Essas são as duas primeiras hipóteses de aposentadoria previstas no artigo 40. Ainda existem outras, como a aposentadoria voluntária e a aposentadoria especial que iremos falar agora. Vamos juntos? Então bora! Olha só. O inciso 3 do artigo 40 fala da aposentadoria voluntária, que é aquela em que o próprio servidor decide se aposentar, mas, claro, desde que cumpra certos requisitos. Não é simplesmente quero me aposentar e pronto. Tem que ter idade mínima, tempo de contribuição e, normalmente, um tempo mínimo no serviço público e no cargo. Mas presta atenção! Depois da reforma da Previdência, de 2019, a Constituição não coloca mais números exatos, tipo 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Ela agora diz que esses detalhes vão ser definidos por lei complementar. Enquanto essa lei não vem, valem as regras de transição criadas pela própria emenda. Então, o que é importante saber para a prova? Que a aposentadoria voluntária hoje depende de idade mínima e tempo de contribuição, e que tudo isso foi ajustado para deixar o sistema mais sustentável, para que quem está contribuindo agora ajude a manter o equilíbrio para todos. Agora vamos para os parágrafos, porque eles trazem várias pegadinhas de prova. Começando pelo parágrafo 1.
Ele diz que os proventos de aposentadoria e as pensões não podem ultrapassar a remuneração do cargo efetivo em que o servidor se aposentou. Traduzindo, o aposentado não pode ganhar mais do que ganhava na ativa, né? Então, nada de superaposentadorias. Aí vem o parágrafo 2º, que garante o outro lado da moeda. Ele garante que os proventos não podem ser inferiores ao salário mínimo. Ou seja, ninguém se aposenta ganhando menos do que o mínimo legal. Isso tem tudo a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma base da Constituição. Percebeu a lógica? Um parágrafo limita o teto, o outro protege o piso. Nem de mais, nem de menos. Equilíbrio. Agora vamos para o parágrafo 3º, que fala de como o valor da aposentadoria é calculado. E aqui é legal prestar atenção, porque depois da reforma da Previdência de 2019, o cálculo do servidor passou a seguir a mesma linha do regime geral, o RGPS, aquele do INSS. Ou seja, o valor do benefício é calculado com base na média das remunerações sobre as quais o servidor contribuiu, ao longo da carreira. Acabou aquela ideia de se aposentar com o último salário cheio, lembra? Agora é pela média, justamente para deixar o sistema mais justo e equilibrado. Já o parágrafo 4º vem com uma boa notícia. Ele garante que os proventos e as pensões serão reajustados periodicamente para preservar o valor real. Em outras palavras, o aposentado não fica para trás com a inflação. É uma forma de manter o poder de compra ao longo dos anos. Pensa comigo, de que adiantaria se aposentar hoje com um valor bom, mas daqui a 10 anos esse valor não valer nem a metade? Então, esse reajuste serve para corrigir exatamente isso. E para fechar, o parágrafo 5º, que é curtinho, mas super importante. Ele diz que o tempo de contribuição em cargos públicos federais, estaduais e municipais pode ser somado para o cálculo da aposentadoria. Isso é o que a gente chama de contagem recíproca. Então, se o servidor começou lá no município, depois passou para um cargo estadual e mais tarde assumiu um cargo federal, todo esse tempo conta junto, desde que tenha sido em cargos efetivos. Isso evita que o servidor perca tempo de contribuição só porque mudou de esfera, entende? É uma regra de justiça e continuidade. Vamos revisar para fechar a aula? Inciso 3. Aposentadoria voluntária, com idade mínima e tempo de contribuição. Parágrafo 1. Proventos não podem ultrapassar a remuneração do cargo. Parágrafo 2. Proventos não podem ser inferiores ao salário mínimo. Parágrafo 3. Cálculo com base na média das remunerações, seguindo o modelo do INSS. Parágrafo 4º. Reajuste para preservar o valor real. Parágrafo 5º. Contagem recíproca de tempo de contribuição entre União, Estados e municípios. Aqui terminamos a parte 1 sobre servidores públicos. Até o próximo!